divinamente por trabalhar com o Ney Belo, na época da novela A História de Ana Raiz e Trovão, que foi a primeira novela 100% externa e única, porque o custo era muito caro, né, pra diária de gravação, as externas, Chapada dos Guimarães. Então lá eu tive o prazer de contracenar com Ilza Carla, Xandó Batista, Maurício do Vale. Então, são atores assim que construíram a televisão na época da Atlântida, na época dos filmes da Vera Cruz. E ali, e logo em seguida na Globo também, Nair Belo, o Diogo Vilela, a novela Zazá com Fernanda Montenegro, com o seu Fernando, ainda vivo na época, o Paulo Goulart. Era uma vez, ela fazia minha mãe, eu era filho da Nair Belo, sobrinho do Diogo Vilela, amigo do Nós Carlone, vamos falar irmão da daqui a Débora Seco. pouquinho. Então, acho que eu Nós fui vamos pincelar presenteado. Nós vamos pincelar daqui a pouquinho, é claro, né? São mais de 50 obras ao longo desses quase, eu posso dizer que são 40 anos de carreira, ô Luciano? 31 vai agora, 30 anos de Trinta e carreira. um anos de carreira. É. Então você tem muita história para contar e daqui a pouquinho nós vamos pincelar algumas dessas histórias. Mas para você que está chegando agora, eu converso com o ator, modelo, diretor de teatro, produtor Luciano Viana. Ele vai comentar um pouquinho da história dos 70 anos da teledramaturgia aqui no país, no Brasil, e relembrar grandes personagens. Se você está fora do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Salvador e São Paulo, e não acompanha o programa Na Lente na sua TV, que é transmitida pelas operadoras RCA e NET da sua cidade, eu te convido a se inscrever em nosso canal no YouTube, que é Programa Na Lente. Na minha bio aqui tem o link, fica mais fácil para vocês encontrarem. E lá, diariamente, nós colocamos na íntegra todas as entrevistas que vão de forma editada na TV. Luciano, nós temos um reencontro de uma banda que fez muito, mas muito sucesso mesmo na década de 80. Claro, evidentemente, eu não vou revelar o nome dela aqui. Daqui a pouquinho você dá uma passadinha lá no canal no YouTube. Você vai conhecer essa história, vai saber o porquê essa banda, que recebeu todos os discos, ouro, diamante, platina duplo, e vendeu mais de 2 milhões de cópias, isso mesmo, 2 milhões de cópias de discos vendidos, o porquê que essa banda acabou no auge do sucesso. Nós fizemos um reencontro com dois desses integrantes, após 40 anos de sucesso, e está na íntegra aqui no nosso canal no YouTube, que é Programa na Lente. Dá uma passadinha lá. Eu quero registrar a presença do ator Luiz Salem. Parabéns, Luiz, também pelo seu trabalho e por você também contribuir para a nossa cultura, para a nossa arte de forma geral. Ô, Luciano, quando você disse da novela, né, Ana Raiz e a Trovão, ela foi exibida lá na extinta Manchete, não é isso mesmo? Isso. Você trouxe uma curiosidade bem bacana, né? Foi a primeira novela externa, né, 100% externa. Você tem alguma outra curiosidade, assim, dos Eu bastidores, acho que já que você a participou dessa novela, produção? a Ana Raiz é Trovão, ela inovou com várias coisas, porque ela veio do sucesso do Pantanal, porque o que acontecia? As novelas antes ficavam muito nos estúdios, então elas tinham poucas gravações externas, a não ser para, tipo, vai mostrar o prédio, aí já passa para o escritório, vai mostrar para a ruazinha, já passa para o bar. E a Ana Raiz e Trovão era mostrar o Brasil para o Brasil que não conhecia, porque era muito menos a gente era menos beneficiado junto no turismo com voos aéreos, então a gente não tinha os translados. Então a Manchete conseguiu, quando estourou o Pantanal, com a Ana Raio, levar a cidade de Piratini, as histórias de Santa Maria, rodando o Brasil e contando as narrativas de cada cidade que existia na época. E foi uma transição que foi de onde surgiu os Big Close, porque antigamente a televisão trabalhava muito com plano americano. Para quem não sabe, é um plano abaixo do peitoral um pouco, e a Manchete inovou com isso. Já me puxava muito no Big Close, né? Então aquilo na época era uma inovação. E foi a novela que me deu o prêmio de ator revelação, né? Foi a primeira novela que eu fiz, a primeira novela que me jogou para o mercado. Então eu caí de paraquedas num universo assim naquela época que era
era recordista de carta lá na emissora na época. Então, eu sou muito grato. Até o carinho do público até hoje também, meus seguidores, eu tenho muito, pô, fico feliz de ter feito parte da adolescência deles, né? E a gente vai evoluindo, crescendo cada vez mais na arte, no cinema, no teatro, e buscando cada vez mais evoluir para mostrar um bom trabalho para o público. Eu achei bacana quando você relembra e você fala que você fez parte. Na verdade, você continua fazendo parte porque a história está aí, né? E você relembrar essa história, reviver esse momento nostálgico é muito bacana. Você foi recordista de carta, você foi considerado um dos galãs da TV brasileira, você foi considerado também um dos homens mais bonitos, né? Um dos atores mais bonitos, estreou literalmente com o pé direito, recebeu prêmio na sua primeira novela em que você fez. Quando você revive esse momento, quando você volta ao passado, te dá a sensação de dever cumprido? Valeu a pena? Valeu pensar nessas pequenas vaidades da vida que eu já não penso no dia a dia, né? Mas a gente tem tudo quando a vida te pega assim de surpresa num sucesso que era na época o Peão Andorinha, o ator Luciano Viana, surgindo aos 23, 24 anos de idade naquela época. Era uma época que a Globo estava carente de galãs novos naquela época e, vamos supor, na época eu fui até convidado para fazer um disco na Sony Music, que é aquela história de pegar o artista e fazer um disco. Eu falei, não sou cantor. E eles pegaram o Flávio Silvino. Aí fizeram um disco com o Flávio Silvino. A Globo lançou o Flávio Silvino naquela época. Então, era uma época surgiu o Fabinho Assunção. Aí logo em seguida eu fiz A Pátria Minha, quando acabou a Ana Rai, fui para a Globo. Primeira novela do Rodrigo Santoro. Então, quando a gente se encontra hoje, ele fala, pô, lembra quando tu me levava de moto no aeroporto para eu fazer baile? Aí eu falava, pô, então quer dizer, são momentos e amigos que ficam para sempre, né? E essa trajetória de 30 anos, quando a gente vê, a gente nem percebe. Quando a gente vê, as pessoas falam, pô, você fez tantas novelas. Eu falo, pô, é mesmo? Porque você vai fazendo, vai se envolvendo. E é muito, muito bacana, assim. Muito legal. Como que aconteceu? Você saiu de Marataízes, né, da região do Espírito Santo, e vai para o Rio de Janeiro estudar teatro? Ou você já estuda teatro no Espírito Santo e vai despontar para o país todo no Rio de Janeiro? Não, meu pai tinha um armazém e eu assistia muita novela. Então eu brincava muito com as pessoas na rua, falava, imitava os personagens. Na época, o Cadu Moliterno na novela Paraíso. Eu era fascinado com aquilo e meu pai desligava o relógio, porque eu tinha que trabalhar no armazém. Ele falava, tu vai ficar sentado aí vendo essas novelas? Aí do lado tinha uma banca de jornal, de revista e tal. Eu falava com o cara, ó, daqui a pouco você vai me ver nessas revistas todinhas aí. E depois eu voltei lá, ele falou, Luciano, vem aqui. Você lembra que você chegou um dia lá, que você estava trabalhando no armazém do seu pai, e você falou, você vai me ver em todas essas revistas aqui? E eu vi. Cara, porque naquela época tinha a revista Horóscopo, Tititi, Toda Tim, Contigo, Manchete e tal. Além da Manchete, ser uma editora na época grande de mídia impressa, de revistas. Tinha uma credibilidade muito grande. A Contigo vendia muito, a Horóscopo vendia muito. Então, era um mercado impulsionado com tudo isso. E quando você falou desse negócio da beleza, realmente foi um momento bacana, mas foi um momento de construção muito grande para mim, porque eu passava muitos momentos em quarto de hotel. Então as pessoas falavam, você conheceu a cidade? Aí eu falava, pô, bacana, mas eu não podia sair na cidade. Não porque eu não queria, além que o contratante queria guardar aquilo para de noite, e ao mesmo tempo, quando eu cheguei aí no cinema, na época, foi na época do Top Gun, eu estava lá em Santa Maria e parou o cinema. Então, aquilo eu só rezava, porque eu falava, cara, de onde surgiu todas essas pessoas com esse carinho? Então, por isso que até hoje, eu acho que em toda a minha carreira, e independente de ser artista ou não, eu acho que essa troca espiritual que a gente tem que ter com as pessoas, com os animais, porque a gente vive muito no dia a dia de não perceber, se passa na rua, não percebe o céu, se vai chover ou não, até que cai o primeiro pingo. Então, esses pequenos momentos, eu dou muito valor. Então, vamos supor, na Raiz a Trovão, eu tinha uma moto que eu levava. Então, quando eu não gravava, eu rodava o Pantanal, deu a Chapada dos Guimarães inteira, ia até a Garganta do Diabo, rodava aquelas cachoeiras. Então, tudo, eu aproveitei o máximo daquela novela.
o contato, as prosas com Beto Carreiro, que era uma pessoa que eu já encontrava muito no programa do Gugu. Naquela época o programa do Gugu estourava, né? Fiz todos, Domingo Legal, Viva a Noite, Passo a Repassa. Então, Passa, repassa. TV Animal, então gravei TV Animal com a Ana Paula Arósio, ela tinha 15 anos naquela época, então a gente vai formando uma cadeia de amigos assim, a Letícia Spiller, então são amigos que ficam, a Drica Moraes, que vão construindo, e a gente fez muitas novelas juntas. Essa semana mesmo eu fiz uma live com o Eduardo Caldas, que era Eduardo Caldas, agora Eduardo Albuquerque, filho do Robertinho do Recife, que ele falou, pô, chama um cara para te fazer surpresa. Ele falou, Luciano Viana, foi o cara que fez todas as novelas que eu fiz na Globo. Aí ele falou, a única que você não fez comigo foi Pátria Minha. Eu falei, Pátria Minha, eu era o filho da Araciba Lavarian. Ele falou, pô! Então, quer dizer, isso é muito bacana. Eu acho que esse reconhecimento, essa retribuição que o artista tem que dar. E dali eu fui logo em seguida para a TV Globo. Fui para São Paulo fazer o musical Hair durante 1 ano e meio, com a direção do Jorge Fernando, com o Batalhinho e Matheus Carriere. Ficamos 1 ano em cartaz e logo em seguida fui fazer as novelas da Globo. E da Globo você ficou por anos, né? Gente, ó, para vocês que estão chegando agora, eu converso com o ator Luciano Viana, tá? Não deixa de dar uma passadinha lá no nosso canal no YouTube, se inscreva, que todas as entrevistas vão na íntegra lá no nosso canal. Nós temos uma bomba de uma banda que fez muito sucesso na década de 70, fez todos os programas de auditório da época, e hoje 2 dos integrantes vêm a público, após 40 anos, revelar o porquê a banda terminou, porquê que a banda realmente não toca mais, porquê que cada um seguiu caminhos distintos, né, Luciano? Tem disso também, né? Ó, você, além de ator, é um grande historiador. Você está trazendo algumas informações muito bacanas para as pessoas que estão em casa. E eu vou contribuir também. Ó. A primeira telenovela, na verdade, essa foi exibida pela antiga TV Tupi, né? Era Ela foi exibida Tupi, né? Isso. Ela foi exibida no dia 21/12 de 1951. Se chamava Sua Vida Me Pertence. Teve como um dos grandes atores, né, que fez parte do elenco, o nosso querido Lima Duarte. Já na Rede Globo, uma casa que te acolheu, uma casa em que você fez diversos trabalhos, novelas também memoráveis, foi a novela Ilusões Perdidas. Essa novela ela foi exibida em 1965. Foi a primeira novela da Rede Globo a ser exibida em 1965. Dentre os atores, né, o elenco de peso, nós temos a saudosa Míria Pires, maravilhosa, Osmar Prado, Norma Brum e Reginaldo Faria. 70 anos se passaram, Luciano. Desses 70 anos, 31 anos você tem de carreira. O que mudou de lá para cá? Lembrando, né, que a primeira novela, quando ela era exibida 2 vezes por semana na antiga Excelsior e ao vivo, olha só, é muita mudança, né, de lá para cá, tanto do mercado, atores, o enredo, né, o texto. O que mudou, Luciano? Foi evoluindo com o tempo, né? Exemplo, antes eram as rádios novela, né? Com o direito de nascer e tal, que era só a voz que fascinava aquilo. Eu falo isso porque eu já cheguei a fazer um trabalho de rádio onde eu abordava isso, desde a Rádio Nacional aqui, e quando a rádio chegou no Brasil com o sistema Westinghouse, lá no Morro da Urca, em 1922, primeira transmissão do rádio. E aí entrou a novela com a TV Tupi, onde a televisão era patrocinada. Todos os programas tinham patrocínio. O repórter Esso. Então a Esso bancava o repórter. Aí foi o jeito da Coca-Cola entrar no Brasil. Então houve um marketing muito grande naquela época. Eu acho que o que mudou, quando me perguntam, meus amigos morrem de rir, é que eu falo, os autores estão morrendo. Porque o que acontece? Os atores, eu acho que há uma gama de bons atores, novos atores, que vão sempre se renovando. Agora, a quantidade de autores que escrevem essas novelas cada vez mais está diminuindo.
está surgindo muito nas plataformas de streaming, com as séries, com Netflix, com Amazon, mas eu acho que na televisão a gente foi perdendo essa essência. Assim também como a evolução da humanidade, que não tinha celular naquela época, hoje foi perdendo um pouco dessa essência de um abraço, de um aperto de mão. E eu acho que a novela perdeu muito com isso, além disso ser tão importante, porque às vezes as pessoas falam, eu sou forte, eu sou isso, mas chora feito criança. Então tem um coração frágil, sensível. Então eu acho que quando eu pego essas novelas, vamos supor, as novelas que eu fiz foram um sucesso. Era uma vez, foi um sucesso, mas era uma história de uma família com umas crianças, de Walter Negrão. Então era a história da família, dos avós, daquelas coisas bem ingênuas. Alma Gêmea, a novela do Valci Carrasco, foi uma novela que explodiu na TV Globo, mas mexe pelo lado espírita. E o lado espírita há um respeito muito grande com isso, então a temática era forte. Então essas novelas, elas tinham história. Eu acho que hoje o que mudou na televisão é que parece há uma pressa de se fazer o produto, mas sem ter aquele carinho que tinha na época, entendeu? Antes. Eu acho que na época desses aí, Lima Duarte, então era mais ainda. E eu acho que é a tendência também, como nos filmes hoje, você contracenar com chroma key. Para quem não sabe, são fundos invisíveis que você põe o que for e o ator tem que contracenar praticamente sozinho. Então é evolução tecnológica, mas eu acho que eu prezo muito também pelaquela dramaturgia que te toca, que te serve como um livro que te acrescente em alguma coisa, assim é a novela, a dramaturgia. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui para te fazer. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E até peço que vocês mandem aqui para mim no privado, esse símbolo de interrogação. Fica mais fácil para a gente ler, mediar e o Luciano responder. Mas, de antemão, vão seguindo o Luciano também nas redes sociais, porque se não for possível ele responder todas as perguntas aqui. Né, Luciano? Você costuma responder os fãs também pela rede social? Respondo, interajo bastante com os amigos. Eu acho que eles são meus amigos, né? Eu acho que foram-se as cartas daquela época e vieram hoje os seguidores, os amigos virtuais, né? É o respeito. Ó, o Vitor Kenzo pede para você mandar um abraço para ele e ele pergunta o seguinte: pede para você comentar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Como foi você participar dessa obra? Vitor Kenzo. Vitor Kenzo. Beijão, irmão. Obrigado. Cara, o Sítio do Pica-Pau era, como eu acabei de falar agora, das dramaturgias, né? Que fascinaram as crianças, fascinaram. Então, quando eu recebi o convite de fazer o Sítio do Pica-Pau, eu fiz um episódio com a Luana Piovani e o outro com a filha do Zezé de Camargo lá, Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. A Vanessa. Então foram os 2 episódios que a gente fez, mas era assim uma diversão, que era uma mistura de... Era meio circense, né, cara? Que você via aquela cuca andando, aquela coisa. Eu tirei muito proveito disso, a gente vai chegar lá daqui a pouco na live, sim, mas eu tirei muito proveito dessas brincadeiras, de crescer vendo Jim Carrey, de crescer assistindo todos os filmes do Jerry Lewis, entendeu? Então isso, eu usei essas brincadeiras na novela que eu fiz agora no SBT, Cúmplice de um Resgate, porque era um capanga. Então eu falei para os meus amigos e com o diretor, já que são 3 capangas, a novela é infantil, tudo bem, né? Adolescente, mas eles podem ser engraçados em vez de maus, porque para onde foram os 3 patetas da minha época? Que eu tinha na minha época os Trapalhões, os 3 patetas, o gordo e o magro. Então eu tinha esses personagens que me ajudaram a construir esse lado lúdico da minha carreira. E na novela foi isso. E os capangas foram um sucesso. A gente passava lá em São Paulo, aí eu falei, é um presente, né? Porque depois de 30 anos de carreira, 52 de idade, aí eu sou chamado e volto a falar a língua das crianças. A gente passava na rua e falava, oh, Navarro aí. Então você já via com um lado. Então é isso aí que eu achei bacana na novela também, que a gente acabou de fazer, que também foi um sucesso. Show. O Belindo pergunta o seguinte, Luciano. Pede para você falar sobre o seu perfume da Jequiti. Como assim, Luciano? Conta para nós, que história é essa?
Ainda não tem esse perfume da Jequiti, não. Ainda não fui convidado, não. Acerta o contrato aí que a gente vai fazer. Já pensou? Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Michele Soares. Inspirado nas brisas do mar capixaba. Show, isso aí, ó. Michele Soares, ela pede para você comentar, né, como foi fazer parte da produção de Cúmplices de um Resgate e como é lidar com o público infantil. É mais ou menos isso que você respondeu agora, né? Foi muito legal, assim, o Cúmplice, por ser uma emissora diferente, eu falo que eu dei sorte, assim, eu já trabalhei na Manchete, na TV Globo, no SBT, então rodada, você vai fazendo um ciclo de cada emissora ter uma forma de trabalho. O SBT ela tinha uma forma muito família, com mais calma para fazer as coisas, entendeu? Já, na TV Globo a gente já fazia 35 cenas num dia. No SBT você já faz 12, 10, mas bem feita. E o SBT, ele... Não só o SBT, mas eu tenho um carinho muito grande por São Paulo. São Paulo é uma cidade onde eu trabalhei muito, já fiz muita coisa ligada ao teatro. E lá que eu reconheci esse público infantil novamente, foi quando eles me paravam na rua e me faziam essas perguntas fascinadas. Aí eu pensava, pô, depois de tanto tempo você volta a falar a língua da menina de 12 anos de idade, 10 anos de idade. Então isso é tão bacana, esse lado puro, esse lado que você cumpriu a missão como o personagem a qual te coube, né? De todas as novelas que você... Michele. De todas as novelas que você já fez, Cúmplice, posso dizer que foi o produto mais diferente? É onde você apresentou um personagem mais diferente dos outros? Por se tratar de um personagem com a linguagem mais do público juvenil? Eu acho que assim porque é um trabalho que às vezes você fala assim, você cai para o pastelão. Mas é o que cabia ao personagem e ao lado lúdico da novela. Então você, quando cabe isso, você tem que abrir mão dos outros estilos de trabalho que você tenha. Às vezes o cara ele dava um pulo na hora de andar assim, que eu ria de mim mesmo. Aí o diretor ria junto e falava, pô, esses caras são muito engraçados, não sei o quê. Mas porque são a espontaneidade, entendeu? Você joga fora toda a sua vaidade, joga fora todo o seu cabelo, e se está caído, e se ficou careca, e você compõe um personagem onde a energia dele é muito maior do que tudo isso. Então, eu acho que sempre o último trabalho é o mais importante, assim como na vida da relação pessoal, né? O seu amor é aquele que está com você, ou então o último que você teve. Esse foi o seu amor. Então, assim como a novela, eu acho que o meu maior foi a Cúmplice de um Resgate. Agora, como eu te falei, eu tenho um carinho enorme pela primeira novela que eu fiz, como eu te falei, tenho um carinho enorme pelas novelas que eu fiz na TV Globo, que também foram ótimas novelas e tal. Zazá, que era uma novela meio sem pé nem cabeça, a Globo resolveu botar... a Globo resolveu botar o melhor elenco da emissora, tudo na novela. Então lá tinha, como eu falei, Fernando Montenegro, Leila Torraca, Luiz Cardoso, Diogo Vilela, botou todo mundo naquela novela, Silvia Bandeira, e ao mesmo tempo a novela não decolava como o avião dela deveria decolar. A novela não decolou. Mas tive o prazer de conviver com todas essas pessoas, Cécil Thierry, então foi muito bom. E por coincidência, o seu Fernando Torres, eu conversando com ele uma vez virou para mim e falou, você é da minha cidade não, do meu estado, digamos assim. Aí ele falou que foi lá que ele conheceu a Fernanda, em Mimoso. O pai dele era médico lá em Mimoso, aí no Espírito Santo, no nosso querido Espírito Santo. E o pai dele era um médico famoso lá. Tanto é que o teatro lá de Açuí chama Fernando Torres. A família dele era toda aí, o marido da Fernanda Torres. A tia Jacira é uma das minhas, tá? Ela quer saber de bastidores, Luciano. Ela pergunta se teve algum acidente na novela Ana Raiz e a Trovão e ela pede para você contar mais bastidores. Aqueles segredinhos, né, que não foram vazados na imprensa, que ficaram mesmo ali só entre o núcleo, os atores mesmo em cena.
A Ana Raiz é Trovão, é assim, eu criei até uma irmandade com o Almir Sater. Até hoje a gente, pô, toda vez que ele vem no Rio, eu vou a São Paulo, a gente se fala sempre e tal. E lá na novela também a gente ficava sempre. E a gente ia fazer muito, quando acabava a novela, as fogueiras, as coisas, né? Que era o momento de lazer lá na Chapada dos Guimarães. E teve uma vez que ele tinha um aviãozinho monomotor e não tinha onde a gente descer. Ele foi comprar um avião, esse tal aviãozinho, que é um Cessna, e foi eu, ele, o empresário dele e o piloto. Aí na volta não tinha onde a gente descer. E aí a gente falou, pô, vamos dar uma volta na cidade da Chapada, que a gente chama a atenção. Aí que não tinha celular para você falar com as pessoas, né? Chama a atenção. E aí a gente foi desviando os carros, a gente pousou no meio da estrada, no meio da pista. E foi empurrando o avião e botamos na garagenzinha da casa dele lá. Então tinha essas coisas assim que a gente... Ele virava, passarinho, vamos almoçar não, vamos comer um pastel ali com caldo de cana. Então a gente tinha esses momentos. Na Ibelo, quando eu gravava com ela era uma vez, ela tinha uma mania de entrar, antes de entrar, pegava um prego que tivesse no estúdio, assim, e botava aqui dentro do sutiã. Aí o Diogo veio lá e falou assim, essa mulher é louca, pra que esse prego? Aí, ao mesmo tempo, o Diogo, quando estava comigo, assim, que a gente ia comer uma fruta e tal, no intervalo da gravação, o Diogo, rapaz, às vezes era noturna, né? Ele falava, pô, eu tenho medo aqui no Projac. Eu falei, de quê, Diogo? Não sei, de repente sair do meio dessas casas aí um personagem de Saramandaia me procurando. Então, tem essas histórias que são muito boas, muito boas. Olha que legal, uma pessoa que eu também admiro muito, esse grande ator Ricardo Pedraglia. Muito obrigado, tá, Ricardo, aqui Muito, pela sua Ricardo. participação. Ele também, que faz parte da história desses 70 anos da teledramaturgia, também compartilhou a sua Petralha história aqui é também na comigo. Manchete também, o Petralha, né? Pô, das Ele novelas da é, ele é um Manchete. cara sensacional. Luciano, a Duda Lima pergunta se você foi convidado já para posar nu. Na época daquela G Magazine, entendeu? Aí chegaram até a me cogitar isso, mas eu acho que não era muito a minha, não, entendeu? Eu acho que eu não tinha muito para oferecer, não. Mas assim, eu acho que eu sempre tracei minha carreira para outros caminhos. Eu acho legal, tanto no masculino como no feminino. Eu acho que isso, né, tem que vender o corpo mesmo, assim, a pessoa que tem um corpo perfeito. Mas para te falar a verdade, como eu fui eleito galã, o cara mais bonito do Brasil, naquela época, mas eu nunca percebi isso em mim. Então, quando se tratava desse assunto para eu resolver, eu preferia não resolver, entendeu? Tipo, ah, não, você tem que estar na revista e tal. Não, então eu preferia não. Eu preferi fazer o comercial da Febo lá, que foi lançamento do Febo Extravaganza, quando chegou no Brasil, o sabonete Febo, junto com a O Vera sabonete. Zimmermann. E foi Ah, justamente nessa época do convite da revista. eu acho. Então, como eu ia lá, eu meio que resolvi não fechar. Ó, a tia Jacira, eu não sei se ela afirma ou se é uma pergunta. Você já fez nu no teatro ou você já fez nu em cena? Não, não fiz ainda em cena, não. Eu quase cheguei a fazer numa peça que era uma produção argentina, na época, onde os atores, eles... O texto era até maravilhoso mesmo, entendeu? Que as pessoas, elas eram como viesse ao mundo. Só que o produtor, depois, ele resolveu não montar essa peça, aí resolveu montar de novo em São Paulo e tudo não acontecia. Aí acabei também, é a segunda vez que eu não consegui me mostrar o meu nu. Mas você, pelo visto, assim, você não teria problema de fazer uma produção dessa, né? Não, não. Foi igual uma vez que eu gravei uma cena de sexo numa das novelas e eu todo cheio de dedo, aí o diretor falava, pega ela, rapaz, puxa ela, aperta. E a mulher dele, cara, eu falava, pô, como é que eu vou chegar a apertar a atriz assim e tal? Porque ficou uma coisa meio constrangimento. Mas no estúdio, quando você está assim, tinha, né, a cena da passando a mão aqui atrás, eu não lembro qual a novela agora, mas você está tão focado no trabalho que eu acho que o nu ou vestido passa por despercebido na construção de um grande personagem como você está dedicado a ele, seja até por foto ou no vídeo ou no cinema. A Nicole Spina pergunta se você tem algum convite ou se você vai fazer uma novela por agora. Novela não tem nada programado, não. Tem um espetáculo meu que eu parei antes da pandemia que chama
Labirintos, uma viagem da mente humana nos palcos da vida, que foram livros do Augusto Cury, junto com poemas de Mário Quintana e textos motivacionais, que me levou a fazer um resumo, onde é uma peça de duração de 1 hora, onde um poeta solitário no palco, ele entra e navega nos labirintos da própria mente dele, mas tirando as portas fechadas e abrindo como se fosse um start para a autoestima. Então a peça é muito bacana, muito legal. Aí eu comecei a fazer para as faculdades. Tive o prazer de fazer aí no IFES de Nova Venécia, para pós-graduação. Fiz 3 sessões num dia. Fiz em Colatina, no Marista. No Espírito Santo eu faço muito norte do Espírito Santo. E depois fui para Minas, e aí veio a pandemia quando eu ia para São Paulo fazer para a empresa. Porque o espetáculo é muito bacana mesmo. Tem poemas maravilhosos, tem uma hora que ele fala do tempo. Na verdade, durante esse período todo da peça, ele estava em evolução espiritual, que é isso que a gente veio à Terra para fazer. E a gente muitas vezes se envolve com os mimimi para as coisas pequenas, que elas vão se tornando grande, 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 se torna um problemão. Então a peça, ela com leveza, ela faz você pegar esse problemão, dissolver e virar neve, você sair leve do espetáculo no final. Porque, como ele diz lá, que a gente muitas vezes navega na estrada da vida sem percorrer as avenidas do próprio ser. E a gente se torna forasteiros de nós mesmos. Porque os seus caminhos, quem escolhe são você. É só você que tem o poder da decisão, o poder da opinião, o poder da inércia. Muitas vezes você quer viajar para lugares distantes, mas às vezes o lugar que você sonha é a casa que você está morando hoje. E você está tão preocupado na felicidade que está acontecendo lá fora que você esquece a sua felicidade interior. Aí tem um poema até que ele fala do Mário Quintana, que é: a vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Agora, tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado uma outra oportunidade, eu nem olharia o relógio. Eu seguiria sempre em frente, jogando as cascas douradas inúteis das horas. Seguraria o amor que está na minha frente e diria o quanto amo. Não deixaria de fazer coisas devido à falta de tempo. Procuraria os amigos que não sei onde estão e como estão e diria o quanto eles são importantes para mim. Porque em algum tempo não existirá mais esse tempo. Labirintos, hein? Em breve na sua cidade. Boa reflexão. É bom, o espetáculo é assim, é direção minha. Então, quando eu fui montar, todo mundo falava assim: poxa, mas um monólogo? Eu sou o primeiro a falar que monólogo é chato. Mas só que com a minha dimensão de ser autocrítico, é 1 hora onde eu não dou tempo nem para o ator descansar e nem para o público parar de pensar. Então é um espetáculo tenso de 1 hora, mas não é tenso de você ficar assim, não. É de você fazer uma viagem na sua própria mente. Não que ele está te explicando isso, mas que você está refletindo no que ele está vivendo. Então não é uma palestra onde o ator fala direto para o público. Ele começa a viajar na mente dele e ali ele fica durante 1 hora. Só que você vai entrando nessa viagem junto. Porque você já passou por esses momentos, já passou pelos momentos de ansiedade, já passou pelos momentos de insegurança em algum trabalho, alguma coisa, pelos momentos onde ninguém acreditava. E a minha peça foi isso. Todo mundo falava: não, cara, faz uma comédia, o povo quer rir. Mas ri no teatro, mas em casa ele vai estar sozinho e muitas vezes chora. Então você muitas vezes falseia uma coisa que você sente, um sentimento que você sente, por uma ilusão que está lá fora. E não é a realidade que está acontecendo. Então eu falei: não, eu vou me dedicar a esse trabalho. Aí quando eu fiz em Colatina, a mulher falou: posso te dar um abraço? Eu falei: pode, você vai assistir? Aí ela falou: não, eu vi na sessão que você fez para os alunos pela manhã e ali eu fiquei durante 1 hora te ouvindo falar. Hoje à noite é o primeiro dia que eu não tomei o meu remédio de ansiedade. Então aquilo, eu falei: cumpri minha missão. Porque a minha missão era construir algo direcionado para essas pessoas que muitas vezes se escondem. Eu já senti isso. É uma coisa que, de repente, um trator para em cima do seu peito e estaciona. Você não pode fazer nada. Ah, vai para um shopping. Não, você não pode ir para lugar nenhum. Porque você tem que se libertar você mesmo.
Ou entrar num mundo que eu não Verdade. acho legal, que é o mundo das drogas químicas, que é a farmacoterapia, que é o remédio que remedia. Então você vai ficar dependente dele. Eu acho que o bacana é você não ser dependente de nada. E eu acho que a saúde mental é a coisa mais importante que nós temos que cuidar hoje. Ao invés de um botox, de uma boca de pato, eu acho que o mais bacana é você ficar cheio de ruga e com a boca estranha, mas com uma alma pura, bonita. Eu acho que a beleza, o corpo humano, a natureza é perfeita, porque isso aqui é uma capa. Então, saber envelhecer, igual a gente estava falando do Andorinha, que era um gato e tal. Eu às vezes vejo foto minha e falo, pô, o cara era bonitinho mesmo, rapaz. Só que eu, naquela época, não fazia a mínima ideia disso. E só com o tempo você vai perceber que as coisas que você fez. Então, a vida, ela vai te levando de uma forma a você envelhecer, se você tiver sabedoria, de você ver o quanto ela é bela. E cada vez ela vai ficar mais bela com o passar do tempo. Mas hoje, aos 52 anos de idade, né, você que... Ó, inclusive, eu entrevistei a Mônica, ela foi Miss Brasil, foi uma modelo muito famosa também na década de 90. Só esqueci o nome dela, o sobrenome dela agora. Ela fez a novela Chica da Silva, a estreia dela foi em Chica da Silva. Ela disse que não existe ex-modelo, que hoje ela é modelo também aos 50 anos, porque ela vende produtos aos 50 anos. Você veio de uma geração, né, teen da época, onde os modelos eles tinha que ter um padrão de estética, né, um padrão de Top. beleza top, top. E hoje você aos 50 anos, você falando isso, você quer dizer então que você não tem essa vaidade, que você não é adepto, por exemplo, a botox ou nenhum recurso tecnológico e até mesmo de tratamento estético para manter o seu corpo, a beleza? Eu até hoje ainda não fiz nada, não. Não direi assim que jamais faria, porque eu não sei. Eu só tenho medo, porque quando eu vejo as pessoas fazerem esses tipos de tratamento estético, além de eu ver muitas coisas acontecendo nos jornais, tipo lipo, essas coisas assim, eu vou mais por batalhar um tempo maior, mas se você buscar isso através dos exercícios físicos. Porque também não adianta eu estar com gordura zero, mas meu coração tá, tá fraco. Então, o coração tem que estar forte. Eu acho que eles se viciam. O Botox nunca tá bom. Aí eu vejo que a pessoa bota um gostado onde variante reformada com pinta de Volvo, como se um carro 2015, 18, 2020. Então, não tenho nada contra quem faça, mas eu acho que tem outras formas de você cuidar da sua estética. Assim. Eu gosto de acordar cedo, gosto de caminhar, eu gosto de lavar bastante, às vezes, o rosto. Então, isso aí eu acho que é uma forma de ter vaidade, mas não para o lado do Botox. Tenho medo. Ó, a Cíntia de Souza, ela pergunta se você se arrependeu de ter feito a novela Zazá. Não, pelo contrário. Tem novela que, quando você faz uma novela, você não sabe nem se seu personagem vai fazer sucesso e muito menos se a novela vai dar certo. Né? Fica aquela expectativa dos primeiros capítulos. Antigamente, quando fazia novela, aquelas coisas, novelão, eles falavam, pô, tem até o capítulo 20 para dar certo, para a novela pegar. E a gente, como ator, você não sabe se seu personagem vai fazer sucesso ou não. É uma coisa muito inesperada. A Andorinha tinha uma história de amor linda com a Albinha, que era a Gisela Raima na época, e isso fascinava, porque o amor, aquelas coisas. Na novela Zazá, eu já era secretário da Fernanda Montenegro, então você não tem como desenvolver alguma coisa ali, a não ser cumprir. Eu acho que o barato de novela, de filme, é que você colabore com seus colegas. A situação, não existe personagem maior ou menor, existem personagens que compõem uma história. Eu acho que você tem que ser solidário nesse momento de trabalho assim, porque se o momento for seu, vai refletir no público sem que você faça algo que seja.
Não há necessidade de você, vou ganhar por ali. Não, porque automaticamente vai... carisma. Eu acho que a novela é uma coisa que vive da naturalidade e do carisma. É uma coisa natural, que você tem que ter o máximo de naturalidade ao falar, e o carisma, cada um vai ter o seu. Às vezes tem personagem que cai como uma luva, e você acaba entrando nele de uma forma e ele ressalta. Na sua concepção, ô Luciano, o que não deu certo na novela Zazá? Por que a novela Zazá realmente não caiu no gosto da sociedade? Porque a novela amarga um dos piores índices de audiência da Rede Globo, né? Na sua concepção, por que não deu certo? Você vê que é uma novela com os melhores elencos da emissora, né? E a novela não deu certo, porque eu acho que é aquilo que eu falei lá atrás, faltou história. Então era uma história meio megalomaníaca de uma mulher que queria botar um avião para decolar, como se aquele avião fosse o Brasil. Então, talvez se ela acreditasse mesmo, igual o Santos Dumont, que vivia naquela casa lá pequenininha em Petrópolis e acreditava que as coisas dele iam dar certo, como um relógio, como um chuveiro, como um avião. Então, o que faltou nessa novela, acho que foi isso. Ela entrou com muita prepotência de elenco e muito carente de enredo, de dramaturgia em si. Não tinha perna em cabeça, entendeu? De repente entrava na Torraca do nada e fazia uma cena com a Fernanda Montenegro, eu lá ali sentado, olhando todo mundo. Aí eu falava, meu Deus, aí eles falavam, não tem jeito. É por isso que mamãe diz. Eu falei, galera, vamos se divertir e tal. Aí ele ficava puto que ele falava, se ela for para contar umas coisas de bastidores, ele falava para mim, eu odeio quando as pessoas chegam para mim, você não é a Leila Torraca? Eu falei, Neila Torraca. E chamavam ele de Leila Torraca. Figura, né? Gente, ó, tem muitas perguntas aqui. Eu peço que vocês depois, né, encaminhem essas perguntas para o Luciano. É claro, né, na medida do possível, do tempo dele, ele vai responder todo mundo. Eu quero agradecer a participação de todos vocês e quero já deixar um spoiler aqui. Luciano, teve uma artista também muito famosa na década de 90. Ela saiu do meio artístico, não trabalha mais no meio artístico e ela veio revelar os bastidores na concepção, na visão dela, os bastidores sombrios do meio artístico. Tá? Ela teve problema com depressão, ela teve problema, inclusive, na justiça por conta de um rompimento de um contrato, que, segundo ela cumpriu o contrato. Hoje ela não mora mais no país, hoje ela mora fora, e ela tem uma vida completamente diferente da vida mesmo de famosa, da vida dos holofotes. Ela escolheu viver no anonimato. Então, se você ficou curioso, você quer saber quem é essa famosa, dá uma passadinha aqui na minha bio, tem o link e você vai acessar lá o canal do Programa Na Lente no YouTube. Michele, acabou, Michele. Obrigado também pela sua participação, obrigado pela sua contribuição aqui nas perguntas. E você, Luciano, te desejo ainda mais sucesso, tá? Gostei muito desse bate-papo, foi quase uma aula mesmo que você me deu aqui de história. E mais uma vez, eu quero externar para você a minha felicidade, o meu orgulho em você representar o Espírito Santo. Tá? Foi um prazer mesmo bater esse papo aqui. Te desejo mais sucesso. Muito obrigado a todos vocês que estiverem com a gente. Espero que vocês, em breve, onde estiver a minha peça, vá lá falar comigo. Não só assistir a peça, mas depois também vai lá para a gente bater um papo. Eu gosto de ter esse contato depois do teatro. E vamos cuidar mais da saúde, porque hoje somos quase 15% da população desmotivada ou com crise de ansiedade ou depressiva. E por volta de 2029, 2030, seremos quase 50% da população depressiva. Então, ao invés de ver certas notícias, jornais que te põem para baixo, ouça uma boa música, ouça o vento, ouça as coisas boas da vida, porque o filme, você que faz na sua cabeça, e o bem-estar social está dentro do seu coração. Feliz Natal e muito obrigado a você por esse bate-papo. Fica aí a dica e a reflexão. Feliz Natal para você também, ó. Estão cogitando aqui você o futuro prefeito de Marataízes, hein, ó.
Marataízes tem um carinho muito grande por Marataízes, estou lá sempre, minha mãe mora lá em Marataízes, eu tenho um respeito enorme, não só para Marataízes, como meu estado, faço muito trabalho, como eu te falei, no norte do estado, mas eu acho que se isso aí tiver de acontecer um dia, eu acho que será Deus é que escreve as coisas, não sou eu quem traço, e se tiver de enfrentar isso um dia, vamos cuidar, igual eu sempre cuidei do público do teatro, eu cuidaria do povo também do mesmo jeito. Isso aí. Luciano, beijo no seu coração, tá, meu amigo? Sucesso para você. E, gente, para vocês que acompanharam essa entrevista até agora, obrigado mesmo, muito obrigado pela participação de vocês. E até daqui a pouco lá no YouTube, que eu aguardo todos vocês lá. Beijo e até o nosso próximo encontro. Beijo, Valeu, gente. Luciano. Feliz Natal, galera.